Vamos dar início finalmente à nossa aula. O inimigo tentou pelejar contra nós, mas ele foi vencido essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, vamos fazer uma oração breve aqui, amém? Quarta-feira braba, meio da semana. Pessoal aí, assim, ó. Mas eu sei como é que é, eu também estou assim. Mas fidelidade à palavra de Deus é isso aí. Vocês são demais. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Nós possamos ser ministrados realmente por esse ensino, por esta palavra. Que o Senhor esteja presente em nosso coração, abrindo nossa mente, abrindo os nossos olhos para o entendimento e revelação da Tua palavra. Nós precisamos dela, precisamos entendê-la, precisamos verdadeiramente que ela esteja em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós nesses dias. Que o Senhor nos proteja, nos ajude a compreender conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje, o tema da nossa aula, ela tem mais a ver com a pregação, né? Parece perdão. Que aula que é essa? Perdão. Quem já teve aula de perdão aqui? Hã? É difícil, né, irmão? Você já teve aula de perdão? Você vive, irmão? Eita glória! Isso aí, garoto. Esse é o segredo do sucesso nessa caminhada cristã. Mas aqui nós vamos realmente ministrar uma aula, amém, queridos? Porque é importante certos entendimentos desse assunto, porque ele é muito significativo na vida cristã. Extremamente significativo. Vocês vão entender que realmente é importante saber e, digamos assim, se libertar de certas amarras que nós acabamos juntando em nosso coração, não conseguimos soltar, não conseguimos evoluir, não conseguimos amadurecer e não conseguimos nem mesmo chegar a Deus. Vocês vão ver aqui hoje que tem 2 pecados que a Bíblia condena como imperdoáveis. Um vocês já sabem, né? Um é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O outro veremos logo à frente, depois dos comerciais. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui com... Hoje ele está querendo. Ah, tá. Interessante. Aqui eu estou na última do slide. Obrigado. Tá vendo? Existem forças contribuindo para que vocês não aprendam sobre o perdão. Pronto. Queridão, perdão. Vamos na definição para a gente tentar entender o que significa isso realmente. Amém? Existem 2 caminhos aqui. Uma palavra hebraica, que tem um significado interessante, e uma palavra grega, que também tem um significado interessante. Hebraico, nassá, significa tomar como jugo, assumir a culpa, carregar-se. Vamos lá, vamos começar a pensar sobre esta definição, quando nós falamos, toda vez que aparece a palavra perdão no hebraico, no Antigo Testamento, significa, nassá, tomar o jugo, assumir a culpa, carregar. Esse texto aqui de Êxodo 32, é aquele texto onde o povo pecou contra Deus, Deus queria destruir o povo, e Moisés pediu para que Deus perdoasse o povo. E, irmão, brincadeira, irmão, maldade isso aí. Pediu para que Deus perdoasse o povo, que se, né, Deus não perdoasse o povo, poderia matá-lo, poderia destruí-lo, não, Senhor, então deixa quieto, o Senhor não vai perdoar esse povo, então também me elimine. É como se Moisés tivesse tomado mesmo a culpa, sabe? E pediu para que Deus tomasse a culpa. Quando fala culpa, não significa você assumir a culpa como se foi aquele que cometeu o delito, mas é carregar a carga. Queridos, nós somos seres humanos, imperfeitos, orgulhosos e vaidosos. Vamos lá? Vamos jogar na lata assim mesmo, sem dó nem piedade? Orgulhosos e vaidosos. Perdoar, nesse tempo de hoje, é uma palavra realmente complicada nos nossos dias, por causa da nossa imperfeição.
Então, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, quando alguém faz algo de mal, essa mentalidade vaidosa deseja fazer algo pior. Deseja, sei lá, simplesmente não esquecer, porque parece, nessa mentalidade mundana, vaidosa, que se eu esquecer, ou se eu simplesmente deixar passar, deixar quieto, eu vou estar sendo fraco, eu vou estar sendo, um bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Quem já ouviu essa expressão? Meu irmão, eu sou crente, mas não sou bobo, viu? Essa é a expressão. Porque é uma expressão, mais ou menos, baseada em teorias do mundo. Sou crente, mas não sou bobo, quer dizer, se você meter a mão em mim, eu meto a mão em você também. Não é? Agora, quando se fala em carregar a carga, o jugo, se fala em mesmo sendo pesado, você precisa esquecer aquilo ou simplesmente não esquecer como se fosse deixado para lá. Mas você vai carregar esta pessoa, vai carregar a carga dessa pessoa, ela vai ser juntada nas suas costas e você vai caminhar com ela. Ou seja, aquele mal que ela te fez, você vai dizer, eu te perdoo, e liberar. Isso não vai dissipar, talvez, o que ela fez? Talvez não. Isso vai desfazer o que ela fez contra você? Talvez não. Então você vai carregar isso aí. Isso é uma decisão. Não existe o perdão que se fala sobre algo milagroso. Seu coração vai se limpar naturalmente, ou você simplesmente, magicamente, vai começar a amar a pessoa de todo o coração. O delito que ela fez, ela fez. E isso vai ser difícil de ser tirado. Ou seja, então, para você perdoar, é você carregar o jugo mesmo. Então, entrar e pegar esse jugo e carregá-lo. Isso faz parte, é uma teoria do hebraico, nassar perdão. Né? Se olharmos o perdão com que Deus nos perdoou, com que Deus perdoou a humanidade, veremos exatamente isso, Ele carregando a nossa culpa, a nossa falta em seus ombros através da obra de Cristo. Se você for olhar o próprio perdão de Deus para a humanidade, é só você observar. Nós pecamos, nós erramos, nós nos condenamos. Ele tomou a carga sobre ele, do nosso pecado, do nosso mal, e levou a carga. Tomou a culpa. Ele mesmo, ele pegou a carga para ele e simplesmente assumiu esse peso por nós. Ele nos perdoou realmente, nesse termo de nassá. Ele pegou tudo para ele. E nós ficamos livres da culpa. A culpa, ela simplesmente desapareceu? Não, o Senhor tomou sobre ele. Ele levou sobre ele. E por isso nós somos perdoados, somos livres, temos acesso a Deus. E é esse o termo. Então, perdoar não é uma coisa assim, sabe aquela palavra, não consigo perdoar? Não consigo. Sabe por que não consegue? Porque ainda não está em uma condição espiritual ou de revelação suficiente, de transformação suficiente para compreender o que isso significa. O que realmente significa perdão. O grego é a feme que fala, que significa deixar de lado. Você vê que é uma conotação um pouco menos... O grego, ele tem sempre o menos... sempre tem uma definição legal, uma definição rica, mas nem chega perto do hebraico. Nossa, muito mais largo. Dá para você ver. A feme, quando aparece a palavra perdoar no Novo Testamento, que é tudo grego, tudo foi escrito em grego, parece a palavra afeme, que significa deixar de lado, ou apolú, significa libertar, colocar em liberdade. Essa palavra aparece 147 vezes no Novo Testamento. Deixa eu ver se eu coloquei Mateus 18 aqui. Não coloquei, né? Deixa eu ver o que fala sobre esse texto aqui. Agora, meu querido, a grande questão do perdão não está em nós. Se você for pegar esta palavra, significa tomar o jugo, tomar sobre si, e se for juntar com o grego, você vai liberar. Então a palavra perdão não tem nada a ver conosco a princípio, tem a ver com o outro, tem a ver com o próximo, com quem realmente está pedindo ou aquele que está precisando ser liberado.
Então é algo que você faz pelo outro, a princípio. Para você ver, tomar o jugo, tomar a carga e liberar, deixar com que a pessoa seja livre, exatamente como Cristo fez conosco. Nós só estamos livres hoje, podemos entrar na presença de Deus, porque fomos perdoados. Fomos perdoados. Ele carregou o jugo sobre nós e nos liberou. Toda vez que acontecer isso entre nós, entre os irmãos, entre qualquer pessoa, seja da igreja ou seja fora da igreja, não importa. Qual é o nosso papel como cristão? Perdoar mesmo. Amém? Perdoar. Isso não é fácil porque somos carnais e terríveis. Mas à medida que nós vamos nos moldando, à medida que o Senhor vai aperfeiçoando o amor, sabe aquela palavra que a gente falou sobre o amor? Que Deus vai aperfeiçoar em nós o amor, conforme Ele vai aperfeiçoando este amor em nós, nós vamos compreendendo, entrando em uma mente mais espiritual. E aí certas coisas deixam de ter importância. Sempre, no final das contas, o único jeito da gente ter fé real, ter amor real, entender a graça e receber a graça real, e conseguir perdoar ou liberar perdão, sempre tem a ver com se aproximar mais de Deus. Sempre tem a ver com uma questão espiritual e menos carnal. Quanto menos carnal, mais perdão você vai liberar e mais perdão você vai pedir. Vai mudando os seus valores. Vamos lá? Mateus 18, deixa eu ver, só lembrar qual texto que é, né? Ah, claro! Não sei se depois vai ter esse texto. Se não tiver, eu vou ler. É muito importante entender. É o texto do homem que devia ao rei lá. Vocês vão ver mais para frente um pouquinho. Bom, entendido essa parte do Nassá e do Afeme? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sem dúvidas? Pode perguntar, hein? De boa? Então vamos embora. Continua aqui. Em Daniel 9:9 diz assim: ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. A quem pertence o perdão? A Deus. Agora, escutem isso. A capacidade de perdoar e ser perdoado vem de Deus e não de nós. É através da força de Deus e não da nossa que conseguimos viver o perdão. Meu querido, olha só. Tudo que é a questão com Deus, tudo que tem a ver com Deus, sempre é uma questão espiritual. Sempre. É algo que é impossível de você viver na carne. É preciso que você seja espiritual. Então, para você amar, é preciso você estar em espírito. Para você viver a graça, é preciso você estar em espírito. Então, quando se fala em perdão, neste nível, é preciso que você esteja em espírito. Ou seja, este perdão, ele vem, não é que ele vem, é uma revelação. Você tem uma proximidade com Deus. Então, o que acontece? Certas coisas que antigamente tinham valor por causa de uma mentalidade carnal, perde o valor. Então, alguém vem e sei lá, eu não sei, o que alguém pode ter feito de mal para você? Não sei, cara. Vai que alguém vai lá e te roubou, roubou uma coisa que você gosta muito e ama demais. Essa pessoa deu fim nessa coisa que você gostava muito. Deu fim, você não pode mais ter isso. Certo? Só que ela se converteu, glória a Deus. Ou ela caiu na real, glória a Deus. E ela vem te pedir perdão. Ela vem te pedir perdão. Aí você, com aquele coração amargurado e terrivelmente carnal, diz: não consigo perdoar. O que você fez para mim foi muito ruim. Nossa, me destruiu. Sabe essas palavras que eu uso? Despedaçou meu coração. Não dá. Eu tenho que orar muito para o Senhor, sabe, mexer comigo e eu conseguir liberar o perdão para você. Vai chegar um momento, meu queridão, que você vai estar buscando tanta presença de Deus, você vai estar tão envolvido com Deus, que o seu espírito vai estar tão reluzente na medida que você está buscando, que essas coisas vão perder o valor para você.
Então, quando alguém vem e te pede perdão por algo que te fez mal, este mal você nem considera mal mais. Você diz, irmão, está liberado, queridão. Eu estou mexendo com coisas muito mais importantes agora. Eu estou entrando na presença de Deus, estou entrando no Santo dos Santos. Agora eu estou entrando na adoração real. Isso já não vale mais nada. Então, quanto mais você entra na presença de Deus, mais essas coisas do mundo, mais essas coisas carnais vão perdendo o valor para você. Então é mais fácil você liberar o perdão. Tudo sempre tem a ver com buscar a Deus, querido. Tudo sempre tem a ver com transformação de uma mente carnal para uma mente espiritual. Sempre. Sempre. Não tem outro caminho. Você não vai conseguir perdoar de maneira almática, porque a alma, a irmã conhece bem, misericórdia. A alma, vou falar para você, o bichinho, mas olha, como é que fala na linguagem de hoje? Mimimi demais. Nossa, Pai do céu. Mimimi demais. É muito cheio de me toque, me toque, me toque. Ai, me tocou. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, meu povo. Vamos ser espirituais. Porque espírito não. O espírito é o bicho, irmão. Ah, o espírito, ninguém incomoda. Ninguém incomoda o espírito. O carinha tá te esperneando, sentando a mão na sua orelha, tá com um sorrisão na cara, e não tá nem aí, cara. Tá nem aí. Por quê? Porque você está em uma outra dimensão. Você está em uma outra situação. Você está vivendo uma outra realidade completamente diferente. Amém? Então, o segredo é você ser mais espiritual possível. Ainda estamos na definição. Olha só isso aí. Perdão não é um sentimento. Gente, eu sei que isso é clichê e é meio... como é que fala? Aquela coisa que eu detesto, jargão. Jargão gospel. Esse jargão gospel. Todo mundo que me conhece sabe disso. O perdão não é um sentimento. Ou um acontecimento que você tem que esperar o Senhor fazer, sabe? Você acha que tem que esperar o Senhor vir sobre você e você liberar o perdão milagroso, porque você acha que vai liberar o seu coração de uma mágoa. O perdão não é isso. Então não é um acontecimento milagroso dentro de nós. Perdoar e ser perdoado é uma compreensão e revelação no Espírito do estado em que nós estamos no pecado e o exercício do amor de Deus. Ou seja, você compreende o seu estado, o que você recebeu, você compreende, é uma revelação. Então você tem a revelação do que é realidade, certo? Você tem algo dentro da presença de Deus, dentro da comunhão com Deus, ele revela. A revelação é algo que tem a ver com o Espírito, e só é possível você tê-la quando você busca com intensidade. Então, conforme você busca Deus, ele vai mudando. A palavra de Romanos 12, 2, que fala sobre mudança de mente, é exatamente isso. É você transformar a sua mente de uma pessoa carnal para uma pessoa espiritual. Isso é arrependimento. A sua mente ela vai sendo transformada. Você antigamente pensava como ser carnal e agora você vai pensar, escolher, preferir as coisas que são espirituais. E assim se dá também com o perdão, com o amor e com tudo. Vem com todo esse pacote aí, irmão. Vem com o fruto do Espírito da sua vida. Então é preciso, para você perdoar com realidade, com verdade, você só precisa estar na presença de Deus. É sempre isso. Não tem outro caminho. Não adianta você dizer, eu perdoo, e ficar com aquele sentimento, porque fica. Aí você acha que, não, então o meu perdão não foi sincero. Também é bastante, eu também uso bastante isso aí, né? Não vou perdoar porque então não vai ser sincero. Quem que nunca ouviu isso aí? Não vou liberar, não vou perdoar da boca para fora, porque não vai ser sincero, meu perdão. O que é um perdão sincero, então? É um perdão que tem a ver com sentimento? Esquece, meu amigo, espera sentado, deitado, que não vai rolar. Perdão é você ter uma compreensão de que a pessoa que está do outro lado é pecador e errou, e você também é pecador e errou. E também uma compreensão de que você foi perdoado com grande perdão. Olha isso aqui, vê se isso aqui não é realidade, né, gente? É o que nos mantém em convívio e não andando de igreja em igreja a cada ferimento que sofremos. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos numa comunidade, uma igreja,
E acontece alguma coisa, o irmão fala alguma coisa, o irmão faz alguma coisa, o irmão é humano, pecador. E aí você se ofende. Aí fala assim, não consigo mais olhar na cara desse irmão. O que você faz? Sai da igreja e vai para outra. Sabe o que acontece na outra igreja? A mesma coisa. Porque isso aí é algo mal formulado dentro de você. Irmã Jéssica, eu sei que eu sou... Nossa, Pai do céu, viu? Irmã Jéssica é uma benção. O Senhor vai te recompensar, viu, irmã? Glória a Deus pela sua vida. Então, assim, você vai de uma igreja para outra, de uma igreja para outra. Por quê? Porque você não consegue liberar perdão nunca. Não compreende o que isso significa. Você não consegue carregar, entender que é uma bagagem, querido. É algo que fica por um tempo, até que você compreenda. O sentimento às vezes fica. A mágoa às vezes fica. É uma decisão que você toma. A pessoa vem te pedir perdão, você carrega o jugo e libera. Essa é a palavra de Deus, realmente. Isso faz com que você libere a pessoa que está pedindo perdão a você e você libera a si mesmo. Porque você vai ver que é muito ruim não liberar perdão. Impede a gente de acessar as coisas que são eternas. Meu Deus do céu. Caramba. Tá faltando a voz, viu? Deus te abençoe, irmã. Ai, meu Deus do céu, isso é maravilhoso demais. Tem uma coisa que Deus inventou que é muito bom, é água. Bom, quando a gente fala de perdão vertical e perdão horizontal, nós já entendemos o que significa, né? Não? Aí fez beição, significa que não, né, irmão? Fez beição, Região. Não sei o que significa. Vou ler o texto de Colossenses 2, de 13 a 15. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, sabe o que significa? Ah lá, fez beição de novo, significa que não entendeu. E circuncisão da vossa carne significa, quando fala de circuncisão, fala sobre uma aliança com Deus, certo? Circuncisão significa aliança. Quando fala assim, vocês estavam no pecado e na incircuncisão da carne, significa que vocês estavam ainda na carne, fora da aliança. Nesse tempo. Então, assim, e quando vocês estavam mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestade, e expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Então, o que está escrito que quando nós éramos pecadores, totalmente fora da aliança com Deus, ele veio aqui, carregou os nossos pecados, cravou tudo que nós devíamos na cruz do Calvário, toda a nossa dívida. Ele carregou sobre ele e pagou essa dívida, e carregou com ele essa dívida. Quando se fala de perdão vertical, se fala de um perdão que vem do céu. Perdão que vem de Deus sobre nós. Esse perdão é garantido, é aquilo que Deus fez por nós, a obra que é impossível de ser quebrada, a obra de Deus sobre nós, o sangue derramado na cruz. Por causa do sangue nós somos perdoados. E não existe nenhum pecado neste mundo que esse sangue não tenha poder de perdoar. Nossa, o cara é o pior bruxo que já fez vários sacrifícios. O cara é um terrorista. Não, esse não pode ser, já ouvi dizer isso, tá? Esse não pode se arrepender e salvação, isso não é justo. Agora, meu amigo, quando você diz isso, você diminui o poder do sangue de Cristo. Não há pecado que não seja capaz, que esse sangue não seja capaz de perdoar. Se a pessoa se arrepender, pedir perdão a Deus, ele vai ser perdoado. Todas as dívidas foram pagas e cravadas na cruz, a nossa cédula. Então esse nós chamamos de perdão vertical, que vem de Deus. E o perdão horizontal?
Nós recebemos o perdão do céu, o perdão horizontal, o perdão que nós liberamos para o irmão. E pedimos. Perdão liberado e perdão recebido. E a igreja anda desse jeito, queridão. Você dá perdão e você recebe perdão. E assim nós vivemos em comunidade, até que vamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Todos somos imperfeitos e sujeitos a errar um com o outro. E com Deus. Deus perdoa, mas nós somos imperfeitos e vaidosos e não queremos perdoar. Só que não é isso que o Senhor ensina. Amém? Às vezes é preciso pegar o jugo. Às vezes é preciso carregar. Até que isso seja liberado no nosso coração e liberar o próximo. Amém? Todos aqueles que são de Cristo têm esperança de vida, viveram o perdão de Deus vertical, que torna possível a reconexão. Da mesma forma, Deus espera que perdoemos nossos irmãos e nossas ofensas contra nós, horizontal. Tá, eu vou ter que ler esse texto de Mateus, né? Eu não coloquei nenhuma vez, eu achei que tinha colocado aqui. Vou ler agora, porque realmente é interessante, dentro desse contexto, do perdão horizontal. É Mateus 18, 23 a 35. Vocês conhecem essa história? Diz assim. Irmã, tem algum lugar na apostila aí. A irmã pega a apostila. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Esse servo devia 10.000 talentos ao rei. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então o rei falou, né? Venda esse servo, seus filhos e sua esposa, como escravos, para que haja dinheiro para pagar a dívida que tem comigo. Então esse servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo, Senhor, é generoso para comigo e tudo se pagarei. Então o senhor desse servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida desse servo. Então, cara, ele se desesperou, falou, rei, o senhor é bom, por favor, tenha um pouco de paciência, não venda os filhos. E o rei falou, tudo bem, íntima compaixão. Ele se compadeceu do servo, liberou o servo e perdoou a dívida do servo. É claro que isso é uma parábola. Saindo, porém, esse servo perdoado, encontrou um dos seus conservos, ou seja, o servo deste servo, que ele devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga o que me deve. Ou seja, esse servo perdoado encontrou outro conservo, o servo dele, que lhe devia 100, muito menos do que ele devia ao rei. E ficava sufocando esse cara para pagar a dívida. Então o seu companheiro, né, prostrando-se aos seus pés, rogaram, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ou seja, foi a mesma atitude que ele, o servo, fez com o rei. Se ajoelhou, prostrou-se, humilhou e pediu, rei, por favor, não. O servo dele fez o mesmo com ele. Se prostrou diante dele e falou, por favor, espere um pouquinho, eu vou pagar a sua dívida. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, olha que interessante essa historinha. O servo não perdoou o conservo. Mandou que prendesse. Até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, contristaram-se muito. Foram declarar ao seu senhor tudo o que se passaram, ou seja, ao rei lá. Foram lá contar para o rei. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, com que eu tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, entregou os atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Olha que história, olha que loucura. Então vamos supor, o homem devia 100 mil ao rei, o rei perdoou. O outro devia 1.000 para ele, e ele não perdoou, cara.
mandou prender, mandou... E desce a lenha aí até que me pague. Quem representa o rei nessa história? Exatamente. A nossa dívida não era 100 dinheiros. Não era R$1 milhão. A nossa dívida era eterna, o inferno, era perdição. A nossa dívida era impagável, não teria como nós pagar, nem se nos vendêssemos de qualquer maneira. Ele perdoou nossa dívida inteira, sem a gente fazer nada. Aí quando chega uma pessoinha e diz, irmão, me perdoe por aquela rasteira que eu te dei ali no fundo, você diz assim, não consigo perdoar. Se eu perdoar, não vai ser sincero. Aí Jesus olha mesmo para você e fala, servo mau e fiel, vou te encerrar na prisão. Diante da dívida que você tinha para com Deus, a dívida que o irmão tem para você, seja ela qual for, não significa absolutamente nada. Então, quando se fala de perdão horizontal e vertical, queridão, significa isso aí. O perdão que vem de Deus sobre nós, e o perdão horizontal é aquele que nós liberamos para o irmão, por causa da compreensão desse perdão que vem de Deus. Amém? Muitas vezes as revelações do Eterno não são retidas por falta de perdão ou perdoar. Isso é verdade. Nós vamos ver já. Olha isso aqui. Agora presta atenção nisso aqui, gente. Não, peraí, esse aqui mesmo? Tudo bem. E quando estiverdes orando, perdoai. Quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estais no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estais nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Isso tem a ver com a parábola do rei malvado. Do rei não, do servo malvado. O rei não era malvado, tadinho. O servo que era malvado. Aqui está dizendo, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estais no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que estais no céu, vos não perdoará. Sabe quem disse isso? Está escrito em Marcos 11. Quem disse isso aqui foi o próprio Jesus Cristo. Então ele diz o seguinte, se você não perdoar o seu irmãozinho, você também não receberá perdão do Pai. É sério ou não é? E nós ficamos lá. Meu sentimento, consigo. Não vai ser sincero. Não vai ser sincero, meu irmão. Carrega a carga e libera. Porque senão você pode ser retido o acesso a Deus e ao reino. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, não. Palavra. Amém? Vocês estão entendendo a dificuldade da coisa? Vale a pena perdoar ou não vale? Vale a pena. Eu diria que sim, viu? Olha só, isso aqui faz parte da oração do Pai Nosso. Nós adoramos a oração do Pai Nosso, é lindo. Será que nós prestamos atenção no que está escrito lá? Perdoa as nossas dívidas, na medida em que, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é um modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Então você ora a Deus dizendo, perdoa, Senhor, a minha dívida, a minha falta, o meu pecado, na medida, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Assim como perdoamos os nossos devedores. Aí depois continua. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. E aí continua o texto 14. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha, se lembra naquela como é que fala? Naquela aula que nós tivemos de leis espirituais, causa e efeito? Se, somente se,
Aqui está escrito, tem uma condição aqui. Se perdoardes, então será perdoado. Então, meus queridos, falta de perdão, não importa o nível, não importa aquilo que nós vivemos, tudo que tem no mundo, não importa o que seja, o que tenha no mundo, não importa o nível de importância que o mundo dá, não vale a conexão que nós temos com o Eterno. Ah, eu tenho problemas com meu pai, tenho problemas com a minha mãe, tenho problemas com minha avó, tenho problema com meu irmão, tenho problema não sei o quê, tenho problema com um amigo que fez comigo, não importa o quê. A sua conexão pode ser perdida se você não resolver isso aí e não liberar perdão. É a realidade do céu, queridos. Agora, se está tão difícil assim, então mergulhe mais na palavra, mergulhe mais em Deus para que você receba a revelação suficiente. Amém? Bom, vamos lá. 4 pontos do perdão. Isso aí é coisa apostila. O cristão tem de viver diariamente o perdão em sua vida. Diariamente. Viver o perdão consiste em 4 pontos. Ser perdoado por Deus. Outra coisa que muita gente não consegue. Perdoar a si mesmo. Liberar perdão ao próximo. Pedir perdão ao próximo. Meu Deus do céu, como às vezes é difícil pedir perdão ao próximo. Rapaz. Esse coração vaidoso, orgulhoso, cheio de graça, não pede perdão de jeito nenhum. Eu acho que depois vai ter aquele texto. Eu nunca sei aonde está exatamente. Né, irmã? Fala aí. Eu jogo tudo para a irmã Jéssica. Ela, irmã, 2 horas antes da aula, faz para mim, misericórdia. Mas você não sabe que meu coração fica exprimido por causa disso. Mas a irmã Jéssica, com muita paciência, fala, calma, Silvão, fica na sua aí, calma. Vamos ver ponto a ponto aqui. Ser perdoado por Deus. Deus deu o melhor que ele tinha para que nós fôssemos perdoados e voltássemos para ele. Seu desejo é perdoar a todos e manter todos conectados a ele para sempre. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam perdoados. O desejo de Deus é que todos venham à salvação e encontrem Cristo. Está escrito aqui em João 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Pecado do mundo inteiro. Ou seja, o que Deus deseja fazer? Tirar o pecado do mundo inteiro. Ser perdoado por Deus é entender esse princípio e receber esse perdão em nós, para nós. Saber que nós temos este acesso. Que este perdão é diário. Porque se não fosse, já estaríamos perdidos. É diário. Todo dia nós pecamos. É verdade ou não é? Todo dia nós pecamos. É um pensamento, é um desejo. Todo dia. E todo dia nós temos perdão de Deus. Então, o primeiro passo é entender, compreender e receber o perdão de Deus. Contudo, é preciso confessar os pecados detalhadamente, diariamente, para sermos perdoados. Deus sabe de tudo, mas ao confessá-los, nós expomos a nós mesmos, tomamos controle da nossa deficiência e das áreas de maior dificuldade para combatê-las. Meu querido, aqui está escrito no texto de João 19, 1 João. Se confessarmos os nossos fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Agora, por quê? Deus é onisciente, certo? Sabe o que é onisciente? Benção? Não, dessa vez não. Ah, moleque, agora ele sabe. Sabe o que faz assim, ó? Sabe? Benção, pô. Onisciente significa que ele sabe absolutamente, ele sabe o seu próximo pensamento, ele sabe o próximo passo, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O que foi, Max? Ah, brincadeira, irmão. Isso aí é bullying. Se Deus sabe tudo, por que a gente tem que confessar os nossos pecados? Deus não sabe até o pecado que a gente vai cometer logo em seguida? Sabe, não sabe? Sabe. Então por que eu tenho que confessá-los? E a Bíblia diz detalhadamente: Senhor, eu fiz isso, isso, isso e aquilo e aquele outro. Me perdoe. Aí amanhã você vai lá e faz tudo de novo. Sabe o que você tem que fazer?
Senhor, eu fiz isso, aquilo, me perdoe. No outro dia você faz de novo, e aí, o que você vai fazer? Sabe por que você tem que confessar? Para que isso não vire rotina e você não tome como algo que é seu. Você tem que entender que é um erro, que isso está te fazendo perder conexões com Deus. Então você tem que confessar. Senhor, eu pequei de novo. Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei. Este pecado, este pecado, este pecado. E você nunca vai assumir este pecado como sendo algo seu, porque todo dia você ora e diz, Senhor, me perdoe. Porque eu fiz este erro, esse pecado, este mal. Então aquilo se torna para você como um opróbrio mesmo, algo que você está carregando, é pesado, desagradável. E o dia que você não comete, você até lembra, Senhor, me perdoa. Não, dessa vez eu não fiz, glória, obrigado, Senhor, dessa vez não, dessa vez foi de boa. Mas sempre que cair em pecado, não importa, você tem que pedir perdão de novo e confessar de novo para que você entenda, né? Para que isso não entre em você, não fique em você como sendo recebi alguns chamam de meu pecado. O meu pecado? Que meu pecado? Faça favor. Peça mais perdão aí. Vá confessar, pô, meu pecado, você é doido. Não existe meu pecado. Né? Não existe meu deslize. Pô, existe erro. E eu tenho que aprender, eu tenho que entender que ele é mau, que ele é ruim, que ele me faz mal. E eu preciso me livrar dele. Amém? É por isso que nós temos que confessar todos os dias. O pecado é derrotado através do arrependimento e do perdão. Deus é paciente e dá o seu tempo para essas atitudes ocorram. Mas se não acontecer, o pecado pode ser exposto por Satanás como forma de ridicularização ou por Deus como forma de correção. Isso acontece? Acontece. Às vezes o pecado é exposto. Às vezes por Deus. Deus expõe o pecado às vezes. E às vezes por Satanás, porque ele quer derrubar. Quando é Deus, ele quer te ajudar. Quando é Satanás, ele quer derrubar mesmo. Então o fato de você se arrepender, de você pedir perdão, de você estar aos pés de Deus, de você estar buscando a presença de Deus todo instante da sua vida, isso pode te liberar de uma enrascada. Uma enrascada. Amém? De você não viver algo realmente desagradável, de ser exposto. Você tem que se expor. Não é nem Deus, porque se Deus vai te expor é porque você não se expôs, e Ele deseja que você confesse, então você vai e confessa. Agora, se você confessa, você está se expondo a Deus. Entra no seu quarto quietinho, bonitinho, e se expõe mesmo. Senhor, hoje o dia foi terrível. Eu fiz tudo o que não devia. Pode ser sincero, não precisa ter vergonha, Deus sabe mesmo. Deus sabe mesmo, irmão. Você acha que se não falar ele não vai saber? Surpresa, ele sabe. Então vai lá e confessa. E peça perdão a ele quantas vezes for preciso. Amém? Isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas se as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então a mão do Senhor não está recolhida, mas o pecado faz separação. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que primeiro lutar contra o pecado. Mas se nós cairmos no pecado, nós precisamos voltar a Deus. A mão dele não está recolhida. Ele sempre vai ouvir, ele sempre vai receber de volta. Né? Sempre. Se você confessa o pecado todos os dias, mesmo que seja, muitas vezes, querido, nós lutamos muito tempo com o mesmo pecado. Muitas vezes. Muitas vezes. Nós lutamos com o mesmo pecado. É algo que vem de trás, ou a gente já cometia antes. É um vício, é algo assim que nós precisamos combater. Isso não é fácil. Só que isso você não pode tomar para si, você tem que confessar. Confesse, peça perdão, confesse, peça perdão e lute contra ele, porque isso é uma forma de lutar. Amém? Dá para entender? Isso é realidade, irmãos. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Olha só. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. Ou seja, sabe o que é ser cortado? É ser realmente cortado.
A palavra de Deus é muito clara sobre certas coisas. Tem um texto que fala assim, olha, o machado já está posto à raiz. A árvore que der bons frutos, ela vai ser colhida, vai ser tratada, não sei o quê. Assim, a árvore que não der bons frutos, vai ser cortada. Isso não é uma questão não é uma ameaça, né? Deus, eu estou te ameaçando, você vai para o inferno. Não é isso não, queridos. É uma questão é uma escolha nossa. Frutos, nós já entendemos que frutos é o resultado do trabalho do Espírito em nós. Então, se nós estamos buscando a Deus, indo atrás de Deus, querendo buscar a palavra de Deus, querendo conhecer a proposta de Deus e vivê-las, né, trazendo para nós, vivendo intensamente, persistindo nisso aí, Deus vai nos transformando, a gente vai sendo transformado por Ele, o coração vai sendo dominado por Ele, e assim nós vamos nos transformando. E isso gera frutos. Só não gera fruto aquele que está fora de Deus, completamente. Aquele que não busca Deus, aquele que não busca a palavra, aquele que não busca a oração, nunca. Esse não dá frutos. É impossível que dê frutos. Agora, aquele que busca Deus sempre dá fruto. Não tem jeito. Se você vem à igreja, você busca Deus, você ora, você vai dar frutos. É promessa. Por isso é preciso só persistir dentro desse propósito. E você vai dar frutos. Amém? E vai receber. Deus nos manda confessar nossos pecados para que o vejamos como errado. Isso aqui nós já... Aqui, ó. 2 pecados imperdoáveis são eles. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. Está bem claro escrito lá, né, em Marcos. Não será perdoado aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar é uma atitude de negar a divindade de Cristo e atribuir as obras de Deus ao próprio Satanás, né? Então, conscientemente, você nega a Deus e atribui. É uma rebelião. Então, por que não é perdoado, querido? Porque o Espírito Santo não tem influência sobre a pessoa que blasfema contra ele. É uma rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Então, um homem que é rebelde contra Deus, ele blasfema contra o Espírito Santo, ele chega a um nível, né, de blasfemar contra o céu, falar mesmo, pecar e dizer calúnias, como os fariseus nesse texto diz, que Jesus fazia as obras por Beelzebul. As obras que Jesus fazia eram por Beelzebul. Ou seja, ele usava espíritos maus para fazer as obras. É isso que os fariseus disseram. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Tudo por causa da religiosidade. O outro pecado, que Deus também fica ruim, que você não é perdoado, se fizer, é não perdoar o seu irmão. Já vimos aqui várias vezes. Se não perdoar seu irmão, você não recebe perdão. Agora, que ele entenda o conceito de perdoar. Essa é a grande questão. O conceito de perdoar. Não é sentimento, não é uma revelação que vai vir do céu sobre você e você vai ficar maravilhado com isso aí e vai ficar deslumbrado. Você conhece o conceito de que perdoar, de certa maneira, diretamente e indiretamente, é se esforçar para manter a sua conexão com Deus. Então você vai carregar a carga e liberar o irmão. Seja lá o que for. Não vale as conexões que você tem com Deus e com o reino. Não vale. Seja o que for que tenha acontecido. Tudo tem a ver com o mundo. O mundo é abalável, meu irmão. Vai ficar tudo aqui. Nada vai ficar para sempre, a não ser o que é eterno, que é o do reino dos céus. Então, tudo que é do mundo não importa, entrega, lança fora mesmo. Libera, irmão, libera isso aí, para que você também seja liberado. Seu coração, sua mente, seu espírito, para se conectar plenamente com Deus. Né? Então, liberar perdão é algo realmente importante na vida de um cristão. Isso aqui também eu já disse. Deus já perdoou nossas ofensas, sua misericórdia se renova cada dia. A grande questão é essa, né? Graças a Deus, a misericórdia do Senhor se renova cada dia. Se não, agora, todo dia nós temos que confessar nossos pecados. Perdoar a si mesmo. Muitas pessoas
mesmo reconhecendo seus erros e sabendo que Deus perdoa, por não conseguirem se perdoar, carregam fardos muito pesados. Não há pecado mais poderoso, não há pecado mais poderoso que o sangue vertido na cruz. Não há pecado mais poderoso que o sangue vertido na cruz do Calvário. Não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não pode lavar, desde que se arrependa. Então existe sim uma falta de compreensão muito grande, muitas vezes, de pessoas que acharam que o pecado que cometeu é poderoso demais, é terrível demais, e, cara, isso acho que Deus não perdoa, ou carrega a culpa disso aí, sabe? Acha que não pode entrar no ministério, acha que não pode ser usado por Deus, acha que não pode receber uma revelação do céu. É pesado mesmo. Então vem com esse ar de peso, não consegue entender que todo o pecado foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia fala sobre nova criatura. É como se a gente entrasse de novo limpo, sem nada. Todo o pecado que está atrás de nós fica no esquecimento. O Senhor fala que realmente Ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Então nós temos que entender esse princípio. Quando eu entro na presença de Deus, eu recomeço como se eu fosse um bebê. Todo pecado para trás de mim não importa, não vale mais nada. Foi perdido. A partir de agora, há pecado, só ainda continuo juntando. Porém, eu conto com a graça e o perdão de Deus todos os dias da minha vida. Então, como eu disse uma vez aqui, só perde aquele que cai e permanece caído, meu irmão. Se você cair, se ajoelhar e pedir perdão, você vai voltar no mesmo estado que estava antes. Agora, a grande questão é essa, né? Essa questão, porque se você está junto com Deus, você não quer pecar. Essa é a grande diferença. Aí tem aquele malandrão. Ah, beleza. Então, eu vou pecar à vontade, que eu vou ser perdoado mesmo amanhã. Esse não está nem perto do reino. Esse não entendeu nada. Esse não tem nenhuma conexão com Deus. Não entendeu nada. Aquele que tem o novo nascimento, foi gerado de novo no Espírito, ele não quer pecar. Ele não quer pecar. Então ele luta contra o pecado. O cara que fala assim, então eu posso pecar todos os dias, ainda não nasceu de novo. E ainda nem começou o trabalho ainda. Ainda nem é nova criatura. Não entendeu nada. Está totalmente fora do contexto. Agora, se você não quer pecar, se o seu desejo é ser santo realmente, eu não quero, mas eu acabo pecando. Este sim é nascido de novo do Espírito. E deseja realmente estar na presença de Deus. E aí quando cai, um pecado, fica triste, fica chateado, não quer pecar. Aí você pede perdão e volta, e o Senhor te recebe. Essa é a mecânica da coisa. Nós já vamos encerrar nossa aula nesse segundo aqui. Eu queria tanto terminar essa aula. Nesta aula, não consigo. Aqui em Atos 17:30 diz, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, quando fala agora, não é levado em conta, Deus não conta isso, né? Porque você está na ignorância, sem revelação de nada. Na caminhada cristã, precisamos entender que o pecado sempre nos ronda, mas sempre que o pecado, mas sempre que o pecado, Deus nos perdoa. Mas sempre que pecamos, não é pecado não, é pecamos. Mas sempre que pecamos, Deus nos perdoa. Então essa é a realidade. Nossa, ainda não? É só mais isso e acabou, queridos, isso mesmo. Só mais isso e acabou. Nós vamos ter que ir embora às 9 horas da noite. A diferença do cristão para o iníquo é que o cristão, já falei sobre isso, não quer pecar, mas é fraco e acaba caindo no erro. Mas Deus sempre recebe de volta todas as vezes que voltamos para Ele. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois a fidelidade. Lamentações, né? Eu queria, isso aqui poderia discorrer um pouquinho. Lamentações, Neemias está falando do povo de Israel que estava indo cativeiro para a Babilônia por causa do pecado, é realmente interessante. Mas no contexto diz, as misericórdias do Senhor se renovam
todos os dias. A diferença do cristão para o iníquo é só isso aí. É o desejo real do coração. O iníquo não quer nem saber, querido. O iníquo vai pecar porque deseja pecar e deseja viver a carne. O cristão não quer pecar. Porém, saiba disso. Tenha isso no seu coração, pelo amor de Deus. A sua conexão só é rompida realmente. Quando vem na igreja, vai tomar ceia, o pastor fala assim, verifica assim mesmo. Ninguém já começa a tremer na perna, já fala, melhor nem ceiar hoje, senão acho que eu vou cair duro aqui no chão e morrer. Mas não é assim, querido. Se você tiver alguma falta, peça perdão a Deus e ceie na presença de Deus. Nada vai mudar. Exatamente. Chega um momento que você pede tanto perdão e você começa a entender essa identificação. Eu não sou isso. Eu estou nessa condição. Perfeitamente. Do que nós somos. Então tudo isso envolve, porque na verdade, quem nós somos? Nós somos filhos herdeiros de Deus. Somos pessoas que foram perdoadas por Deus, têm um destino. Então assim, o pecado que está fora da nossa verdadeira essência e realidade. É o pecado que está destoando. Só que daí, se a gente não confessa o pecado, a gente recebe como se isso fizesse parte de nós. Mas não faz. Então Deus fala assim, confesse para que você tome ciência de que você não é isso que você está fazendo. Então você vai confessando até que você tome ciência, até que você compreenda que você é perdoado, que você é filho de Deus, que você é para ser santo, esse é o seu estado natural, original. E aí você retoma a sua identidade real. Então é nesse processo que a gente vai evoluindo, desenvolvendo, e é preciso estar realmente na presença de Deus para isso. Desculpe, minha mãe está caindo. Talvez não seja a sua, irmã. Talvez seja a minha. Amém, meus queridos? Olha só, hoje nós vamos ficar por aqui. Eu queria muito ter terminado essa aula hoje, mas eu não tenho condição, porque, nossa, Pai do céu, eu sou terrível, falo demais, dá conta. Então vamos ter que terminar o que vem. Amém? A parte não. Queridos, alguém tem alguma dúvida sobre tudo isso que foi dito aqui hoje? Alguém, irmã, um dia eu vou ter que te dar um microfone, viu? Porque você tem que falar para todos nós ouvirmos, viu? O pessoal da aqui é a versão premium. Indo para a versão premium. Todos que estão aqui, fico muito feliz. Vocês são bênção de Deus demais, amém? Vocês aí que estão online, tem alguma dúvida? Se quiser falar alguma coisa, por favor, digite no chat, porque eu não consigo ouvir nada que você está falando, amém? Nós vamos tirar aquela foto abençoada, amém? Nós vamos orar o semana que vem. Glória a Deus, irmã Fernanda. Oh, glória a Deus, irmã Fernanda, lá de Francisco Morato, né? Muito feliz de você estar aí, viu? Meus queridos, vamos orar ao Senhor, então, vamos colocar em pé. Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Vocês são guerreiros. Olha só, eu tenho orgulho de vocês. Pessoal, olha, fiel. Eu amo você. O povo, gente boa, viu, cara? Quarta-feira braba, entendeu? Mas o Senhor vai recompensar tudo isso aí de vocês. Esse tempo, tenho certeza que está sendo bem pregado, hein? Hein? Pai querido, nós te agradecemos por essa aula, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. É muito bom estarmos aqui com o Senhor. É muito bom vivemos esse momento na tua presença. Que o Senhor, toda a revelação que eu entregue aqui hoje, que nós possamos verdadeiramente compreender o poder do perdão, liberar, pedir perdão, para que nós também possamos ser liberados para o reino e para as coisas celestiais, Senhor. Que o Senhor nos ajude com a nossa carnalidade, com as nossas falhas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, realmente a compreender, para que nós possamos verdadeiramente viver o máximo da tua presença, da tua graça, da tua glória sobre nós. Nós te agradecemos por esta noite, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Eu acho que a Juliana já tirou